Fala galera, estamos aqui de volta com essa playlist que é a Semana de 1922, falando hoje do Rei da Vela de Oswald de Andrade. Claro que a gente não poderia terminar essa playlist que chega hoje ao penúltimo episódio sem falar de um dos grandes nomes do movimento, que foi Oswald de Andrade, casado com Tarsila do Amaral, agitador cultural, e com Mário de Andrade, né, um dos nomes que motivaram aí o surgimento da própria Semana de Arte Moderna, tá? Então, questão de número 23 de 2019, primeira aplicação, e que no nosso livro corresponde a de número 957, na página 355. Vamos ver aqui, portanto, olha só, o Oswald de Andrade, o Rei da Vela, que é teatro, tá, gente? O que me motivou também para fazer essa questão é que a gente já passeou por vários formatos aqui nessa playlist: romance, obras visuais, poemas e agora uma obra dramática. A gente está vendo um trecho de uma peça teatral construída, vale lembrar aqui como revisão, a partir de diálogos, um diálogo entre a Heloísa e Pinote, tá bom? Então a gente vê aqui uma construção dialogada, inclusive com uma das marcas aqui, que é a rubrica, essa indicação cênica mostrando a faca, tá? Então a gente tem mais um formato de texto diferente nessa playlist que quer dar conta, que quer que você aprenda algumas coisas sobre o modernismo brasileiro e a Semana de Arte Moderna, tá bom? Então, Oswald de Andrade, texto teatral, O Rei da Vela, São Paulo, Editora Globo 2003, lembrando que 2003 é o ano de publicação da edição. O Rei da Vela foi escrito em 1933, ou seja, já depois das agitações iniciais do modernismo em 1922, o texto é escrito em 33, mas só é publicado em 1937 e a peça só é encenada em 1967. Então é uma peça que demora aí 30 anos para vir a público, tá? Mas o texto não, o texto poderia ser lido anteriormente. Então, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade diz o comando. Ironiza, uma coisa bem modernista, tá vendo? A ironia, a paródia, o deboche. Ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930, justamente, né, quando a peça foi escrita, diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao leitor, ao público leitor, uma postura. Como é que o público reage diante de uma vanguarda europeia? Se ironiza, né, não deve ser de maneira positiva. Mas vamos ver aqui, ó, tem que ler o texto para ficar mais clara nossa percepção. Heloísa pergunta, né, a personagem Heloísa, que é uma própria paródia, tá? O texto do Rei da Vela faz uma paródia de um casal famoso das histórias de amor, principalmente uma história de amor medieval, que é o Abelardo e a Heloísa, tá? Então a gente tem a Heloísa, uma das personagens que eu citei. Faz versos? Pergunta ela ao intelectual, ao escritor Pinote. Sendo preciso, faço, né? Quadrinhas, quer dizer, estrofes de 4 versos, né? Acróstico, todo mundo sabe o que é acróstico, não sabe o que é o nome, mas acróstico todo mundo sabe o que é. É quando você escreve o nome de alguém, bota lá Deco, aí bota assim dedicado, sei lá, esperto, e por aí vai. Sabe como é? Você bota o nome da pessoa e vai fazendo um poeminha. Então você faz versos, Pinote? Sendo preciso, faço quadrinhas, acrósticos, sonetos, propagandas até, reclames. Futuristas? Olha a vanguarda aí aparecendo, ele citou aqui, né, uma vanguarda europeia. Futuristas? Então você faz alguma coisa do futurismo, Pinote? Não, senhora, já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência. Então, como fossem coisas superadas, né? Então, a crítica social que a gente está vendo. Cheguei até a acreditar também na independência do Brasil, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, né? A me olhar de esguelha, a me olhar de canto de olho, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos, né? Não posso ficar sem ganhar dinheiro. Então, é atual com um dilema, né, de produzir para conseguir vender. Então, tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Tá? Então, o que é que vai acontecendo? Ele vai abandonar, digamos, a vanguarda, porque o público não compreende. Então, o público não compreende a novidade e ele vai abandonar esse tipo de literatura. Então, o fragmento traz uma visão do público leitor. Essa visão traz que postura no público leitor? O público leitor é preconceituoso? Verdadeiro, né? O público leitor é preconceituoso, não aceita novidades, é conservador? Verdadeiro. Boa alternativa, até antecipado, né? Inclusive não sai aqui antes do final, porque no final eu vou fazer o raio-x da questão, tá?
Vou mostrar quais foram os percentuais de cada letra. É um público preciosista. Gente, uma pessoa preciosista é uma pessoa que quer um rebuscamento, que quer trabalhar a forma. Não, o público não quer essa, digamos assim, profundidade, né? Ou essa novidade. É um público nacionalista? Não, né? Não quer dizer que o público não aceitou a influência do futurismo porque era brasileiro raiz, futurista, era uma coisa estrangeira. Não, não aceitou porque era complexo mesmo. O público, aí o texto está falando, gente, do público médio, né? Aquele público que quer o quê? Fórmulas fáceis, que quer aquilo tranquilo de ler, de entender, que não quer pensar muito. Então a crítica também que a peça está fazendo. É um público eclético? Também não. Então a gente vê que pela primeira palavra, 3 letras já foram eliminadas, né? 3 letras estão incorretas. Então ficaram 2 itens para a gente ler agora na íntegra. O público é preconceituoso? Concordo. Não é uma palavra forte, mas dá para aceitar. E é preconceituoso porque evita formas poéticas simplificadas. Não, justamente ao contrário. Ele não quer aceitar formas poéticas complexas. O público está aí numa postura de consumidor médio, né? O público consumidor, por exemplo, hoje da cultura de massa, que é a coisa simples, previsível, muitas vezes. Então é um público conservador que opta por modelos consagrados. Beleza, beleza, a letra B. Nessa questão que teve aí, como vocês viram no início, ó, 30% apenas de acerto. Acho que é uma questão fácil para 30%, mas aquele olhar do professor que às vezes é totalmente equivocado, né? O público, vou ler o final das outras letras, é preciosista porque prefere modelos literários eruditos, não, nada a ver, né? É coerente com a própria letra C. A letra C é coerente dentro dela. Preciosista realmente preferiria uma coisa erudita. Nacionalista porque renega modelos estrangeiros. A gente viu que não é essa a postura. Talvez isso atrapalhasse alguém, né? Porque o futurismo de fato é uma vanguarda europeia, está dito inclusive no comando. E é um público eclético que aceita diversos modelos, diversos estilos poéticos. Não, que é aquela forma previsível. Tá bom? Então, gabarito aí, portanto, letra B, nessa questão que é rapidinha, mas que teve o seguinte perfil no Enem de 2019. Vamos ver? Ela foi, o gabarito dela, como a gente viu, letra B. A média da prova do Enem de 2019 foi de 519,61, ou seja, a média dos candidatos e das candidatas teve esse perfil. Uma questão é com 30%, como eu falei. Escolas privadas tiveram desempenho melhor, 45,6%. Institutos federais, 41,8%. Escolas municipais, 32,1%. E colégios estaduais 25,8%. A letra B foi a mais marcada mesmo, né? A verdadeira foi a mais marcada com 30%, seguida da letra A, o preconceituosa, que a gente viu, 25%, certa coerência, né? Letras D, E e C, respectivamente 18, 15 e 12. Então, D foi a terceira, nacionalista, coerente, E, eclética e a menos marcada, a C, preciosista, com razão, né? Letras E e C são menos evidentes, aí correspondendo a 15% e 12%. Lembrando que a gente tem aqui a competência, vamos ver se a competência ajudava. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus conteúdos mediante a natureza, a função, a organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Ou seja, entender o modernismo, né? Entender o texto e seus recursos a partir do momento das condições de produção e recepção. Tudo a ver, né? E a habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. O Rei da Vela é uma peça crítica, de fato, do Oswald de Andrade sobre a realidade brasileira, já saindo um pouco daquela questão meramente cultural dos anos 20, né? A gente pode falar que o primeiro modernismo tem um aspecto muito cultural, mas o Rei da Vela, por ser de 33, né? Inclusive é o ano em que a Tarsila do Amaral pinta um quadro muito conhecido, que é Operários. Então a gente já vê essa passagem do modernismo 1 para o 2, em que o 2 já tem uma visão muito mais crítica sobre aspectos políticos e econômicos nacionais, o que o Rei da Vela faz, tá? Ainda que a gente não esteja lendo a íntegra do texto, mas já fica aí essa referência, portanto, para você saber um bocadinho mais sobre o Rei da Vela, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu curtiu. Se você amou, você pode deixar também o seu valeu e ajudar o canal. Afinal de contas, é um trabalho aqui que o YouTube pessimamente dá um retorno para a gente econômico. Então fica aí também o seu valeu, que pode ajudar. O menor valor já ajuda muito. E se você não conhecia o canal, fica aqui o convite também para você se inscrever, porque toda semana tem um vídeo novo. Valeu, beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.